A manutenção centrada na confiabilidade, ou RCM como é mais conhecida, é uma metodologia que baseia todo o planejamento das atividades e a alocação de recursos da manutenção na análise de falhas e na importância dos ativos dentro de um sistema, visando sempre a garantia da confiabilidade desses itens. Esse método é extremamente eficaz para a realização do planejamento de manutenção, pois com ele é possível planejar atividades de manutenção e periodicidades de execução dessas atividades, totalmente norteado pela criticidade, pelas falhas do ativo, pelo contexto operacional dos sistemas da planta e pelos indicadores que o próprio ativo produz. Por esse motivo, profissionais que dominam os requisitos da manutenção centrada na confiabilidade são tidos como estratégicos para as organizações, o que faz com que sejam muito bem reconhecidos e remunerados. O mais incrível de tudo é que não é um tema difícil de se aprender e aplicar, pois normas como a IEC 60300-311 e a SAE-JA 1011 têm o objetivo de nortear justamente a implantação de uma política de RCM. Com uma sequência simples de tarefas, é possível alcançar os índices desejados. Para isso, basta seguir as diretrizes normativas, através das 7 etapas propostas por John Mowbray em 1997. Número 1. Seleção dos sistemas e coleta de informações. Nem todos os sistemas precisam ser tratados com o RCM. Elaborar uma boa política de manutenção centrada em confiabilidade pode ser uma tarefa trabalhosa e requer investimento e esforço da equipe. Definir o sistema com sabedoria é importante para direcionar a força de trabalho em pontos realmente importantes da operação da organização. Os sistemas mais críticos deverão ser os selecionados para iniciar essa abordagem e, posteriormente, com o sucesso do projeto, outros sistemas poderão também aderir à metodologia. Além de selecionar os sistemas, é necessário entender como os itens de um sistema se relacionam e como a função de cada um deles impacta o sistema como um todo. Número 2. FEMEA – Análise dos modos e efeitos de falha. A análise dos modos e efeitos de falha é o ponto-chave do RCM, pois nessa metodologia, todo o planejamento da manutenção é realizado com base na importância que as falhas em cada um dos ativos pode apresentar. Essa importância é definida através do número de prioridades de risco, ou RPN, que nada mais é do que um índice numérico que visa definir a prioridade de risco de cada uma das falhas, levando em conta 3 fatores distintos. A ocorrência, chance de uma falha acontecer dentro de um determinado período de tempo. A detecção, possibilidade de perceber os defeitos associados a essa falha, conhecidos também como modos de falha, quando ela ainda está em estágios iniciais. E severidade, gravidade da consequência da falha, tratada no FEMEA como efeito de falha, para o processo como um todo, caso a falha venha a acontecer. Cada um dos fatores recebe uma nota de 0 a 10, dependendo da avaliação realizada na análise, e quando multiplicados, definem o RPN, que pode variar de 0 a 1000. Quanto maior o RPN, maior a prioridade de risco da falha, e, consequentemente, maior o esforço e investimento a serem aplicados para impedi-la de acontecer. Número 3. Seleção de funções significantes. Além de analisar os modos e efeitos de falha, é importante definir também quais são as funções significantes do sistema. Um sistema pode desempenhar diversas funções, a principal e as secundárias, contemplando itens principais, itens de segurança, itens de conforto, dentre outros. Por exemplo, em um automóvel, podemos dizer que a importância do sistema de transmissão é muito maior do que a do ar-condicionado. Afinal, um desempenha a função principal de movimentar o veículo, enquanto o outro representa apenas um item de conforto. Selecionar as funções significantes para definir as atividades é vital para garantir a implantação eficiente do RCM. Número 4. Seleção das atividades aplicáveis. Com as funções selecionadas e as falhas analisadas, chega o momento de definir quais atividades podem ser realizadas para evitar que as falhas aconteçam. Essas atividades podem ter 3 objetivos distintos: diminuir a chance de ocorrência da falha, aumentar a detecção dos defeitos associados à falha ou diminuir a severidade do efeito dela. Diversas estratégias diferentes podem ser utilizadas para definir essas atividades,
contemplando técnicas de inspeção preditiva, rotinas de lubrificação, limpezas, ajustes e substituição de componentes desgastados. Número 5. Avaliação da efetividade das atividades. Nem tudo que é possível ser feito para evitar uma falha é viável. Portanto, é importante fazer uma avaliação da efetividade e da aplicabilidade de uma atividade de manutenção, levando em conta o contexto da organização e a maturidade da equipe de manutenção. Existem ações que são extremamente eficazes, mas exageradas para algumas situações. Portanto, cabe à equipe responsável pela implantação da manutenção, centrada em confiabilidade, entender esse contexto e avaliar a aplicabilidade de cada uma das atividades. Fazer uma análise de óleo semanal seria extremamente eficaz para avaliar possíveis falhas no motor do seu automóvel. Entretanto, essa atividade é viável para a rotina periódica de manutenção desse veículo? Esse tipo de questionamento deve ser realizado para todas as atividades definidas para os sistemas selecionados. Número 6. Seleção das atividades definitivas. Após a realização das avaliações, serão selecionadas apenas atividades viáveis a serem realizadas em cada um dos itens que compõem os sistemas selecionados. Essas atividades precisam ser organizadas em um plano de manutenção, para que recebam responsabilidade pela sua execução e para que os recursos necessários para a realização sejam mensurados. Nesse momento, é possível dizer que o plano de manutenção centrado em confiabilidade foi propriamente concebido. Número 7. Definição das periodicidades das atividades. Tão importante quanto definir as ações é definir de quanto em quanto tempo essas ações serão realizadas. Para definir essas periodicidades, é necessário utilizar indicadores dos ativos, previamente controlados, que irão servir como base para calcular qual o melhor momento para a realização de cada um dos serviços. Existem diversas formas de calcular periodicidades para a realização de atividades de manutenção. Na maioria das vezes, são definidas utilizando estimativas matemáticas, baseadas principalmente no tempo médio entre falhas, conhecido popularmente por sua sigla em inglês MTBF. Conhecendo a esperança matemática de tempo médio que um equipamento opera entre uma falha e outra, é possível utilizar da estatística para escolher um momento adequado para a realização de um serviço, antes que o equipamento perca sua performance por consequência de uma falha. Atribuímos o nome de confiabilidade justamente à capacidade de desempenhar uma função sem apresentar falha, segundo a NBR 5462, que é a norma que trata especificamente sobre termos de confiabilidade e mantenabilidade. Portanto, finalizando o 7º passo, podemos dizer efetivamente que a manutenção está totalmente centrada na confiabilidade. A busca pela confiabilidade não é algo fácil, mas é totalmente alcançável aplicando o método correto. Pensando nisso, os professores da Engeteles Academy estão sempre desenvolvendo cursos de fácil entendimento técnico, com conteúdo atualizado, pronto para você aplicar na sua rotina de gestão da manutenção. Dentro da Engeteles Academy, você terá acesso a diversos cursos com certificado, workshops, intensivos, aulas exclusivas, resumos e planilhas por um valor único de assinatura, R$ 89,90 mensais, sem fidelidade. Assinando a Engeteles Academy agora, você terá acesso aos cursos de Planejador de Manutenção, Programador de Manutenção, Analista de Manutenção, Gestão de Estoque, Gestão de Projetos da Manutenção, Análise RAM e as séries Introdução Básica ao RCM, Fonagem e Análise da Norma NBR 5462. E o melhor, todos os meses são lançados novos cursos dentro da plataforma, sempre voltados para a área de manutenção, para que você tenha conhecimento de todas as ferramentas necessárias para ser um gestor de manutenção reconhecido e desejado no mercado de trabalho. Não importa se você está iniciando na área ou se está há algum tempo imerso nessa profissão. Aqui você encontra conteúdo atualizado e aplicável no dia a dia para tornar um gestor da manutenção notável. Tenha acesso ainda hoje aos cursos, certificações e ferramentas que estão formando profissionais com excelência na área.